Olá, bom dia! Eu espero que você esteja bem e que esta oração que nós vamos fazer fecunde o seu dia com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que nós só podemos existir, caminhar e progredir em vós. Por isso te pedimos que não nos falte o teu auxílio ao longo desse dia. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos acolher a palavra de Deus, hoje narrada por São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes do que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A fé nos leva a buscar Deus. E o jeito que nós buscamos o Senhor é a oração. Por isso, neste tempo quaresmal, nós somos chamados a intensificar a nossa vida de oração. Ou seja, é tempo de rezar mais. Não só no sentido quantitativo, mais tempo, mais vezes, em mais oportunidades. Mas também no sentido qualitativo. A gente precisa rezar melhor. E aí, o evangelho que nós acabamos de ouvir é uma luz para nós. Primeiro, porque Jesus está nos dizendo que existe uma oração que é correta. Ao comparar o jeito que o pagão reza com a maneira que nós devemos rezar, Jesus está dizendo: olha, isso está errado, isso está certo. Então vamos aprender 3 lições do evangelho de hoje para a nossa vida de oração. A primeira lição que Jesus nos dá para a nossa vida de oração é que ela deve ser centralizada no Pai. Por isso ela começa pedindo a vinda do seu reino, a glória do seu nome e a realização da sua vontade. Ou seja, é uma oração na qual a gente se abre totalmente a Deus e coloca Ele como centro da nossa vida. E aqui neste ponto a gente tem que entender o quê? Que a maneira que a gente reza vai transformar a maneira que a gente vive. E também a maneira que a gente vive reflete a nossa vida de oração. E eu digo isso porque muitas vezes a nossa oração é centrada no homem e não em Deus. Hoje, o Senhor nos pede que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque o resto vem por acréscimo. Então, assim como nós queremos que em nossa vida o Pai seja o centro, nós precisamos que a nossa oração tenha como centro o Pai. E a segunda lição que Jesus nos ensina sobre a vida de oração é a necessidade da humildade. Reconhecer que nós temos sim as nossas necessidades e que nós confiamos que o Pai cuida de nós. Por isso, a nossa oração, depois de centrada em Deus, volta a olhar para aquilo que a gente precisa, para aquilo que é essencial, não supérfluo, essencial. Tanto que Jesus vai nos ensinar a confiar no Senhor pedindo o pão, o perdão dos pecados e a proteção diante do mal e das tentações. Isso porque, como ele disse no Evangelho, o Pai sabe o que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. Mas a gente pede num gesto de humildade, mostrando que nós confiamos e reconhecemos que tudo nos vem do Senhor. E a terceira lição que nós aprendemos para a nossa oração é a importância de perdoar o próximo. Porque entendendo a oração como esta forma de comunhão com Deus, de unir o nosso coração ao coração dele, a gente precisa se livrar do ressentimento.
porque um coração cheio de ressentimento é incapaz de se unir a Deus. E por isso, então, a gente precisa tirar de dentro do nosso coração todo o ressentimento, toda mágoa, todo o rancor pela prática do perdão. Porque somente reconciliado com o outro é que eu posso plenamente unir o meu coração ao coração de Deus. Que essas 3 lições que Jesus nos dá no seu Evangelho possam nos inspirar hoje e ao longo de toda a nossa quaresma, para que, de fato, nossa vida de oração tenha Deus como centro, uma prece humilde diante das nossas necessidades e um coração aberto a reconciliar-se com o outro. E assim, a nossa oração será fecunda e fonte de graça. Que Deus te ajude nessa busca e que Ele te abençoe nesse dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.